Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Chegamos aí praticamente na metade do mês de agosto, o 8º mês do ano, e a temperatura começa a ser uma temperatura um pouco mais elevada. Claro, tem dias frios ainda, agosto é um mês frio, ainda é inverno, mas nos antevendo aí, chegando logo na primavera e certamente passando os piores momentos que certamente a civilização passou nos últimos tempos, e principalmente no Rio Grande do Sul aqui e em Porto Alegre. Vilmar Govinati, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, não é, para todos os nossos telespectadores aí que nos assistem. E o portal da transição agosto está aí, né, com as suas oscilações. E que seja um portal da transição também para o coronavírus que vai embora. Com certeza. Aqui, ó, se vá para outros lugares, que não aqui. Volte para a China, que merece o coronavírus. Bom, vamos começar, como sempre, aqui tradicionalmente começamos no Economia e Desenvolvimento com o espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Cristiano, como é que está, Cristiano? Prazer em tê-lo. Prazer é todo meu, Vilmar e Silvio. Uma alegria de novo estar com vocês aqui, né, no programa, gravando, né? E falando sobre um ponto aí que... Qual é o ponto que tu traz hoje aí? Então, hoje vamos pegar de novo essa onda aí da reforma tributária, que acredito eu que é um assunto que vai ter que ser muito mais debatido, né? E ele simplesmente veio uma nova reforma aí para que a gente possa discutir, né? E é um ponto simples de falar, porque é uma coisa bem fácil, todo mundo entende, né, Cristiano? Mas vamos lá, o que temos de novidades nessa reforma, então? Então, eu gostaria, assim, de pincelar 5 pontos positivos, 5 pontos negativos, porque, assim, eles têm muitos pontos, né? Então, o governo nos trouxe agora a CBS, a nova reforma tributária, ou mini-reforma. Contribuição sobre bens e serviços. Isso, contribuição sobre bens e serviços. Lembrando que a gente já tem 2 PECs, né, sobre esse mesmo tema, na verdade, PECs mais abrangentes, em que tratam deste assunto. Mas, assim, o ponto positivo e o principal ponto dessa reforma, que é um ponto em que todo mundo acredita ser o melhor de todos, que é a desburocratização. A gente precisa desburocratizar, a gente precisa simplificar. Essas 2 contribuições, na verdade, vão se transformar na mesma, que seriam contribuições. Outro ponto muito positivo, que seria que ela é compatível com essas reformas que vão vir, né? Principalmente a PEC 45. Eu até fiz uma colinha aqui. O que acontece? O ponto, basicamente, que eu acho que mais é positivo, é que a gente vai conseguir, na verdade, terminar com o PIS sobre folha de pagamento, PIS sobre importação, PIS sobre receita, COFINS sobre importação, COFINS sobre receita, tudo em um. Isso é muito bom. É o que todos desejam, acredito que esse é o ponto principal. Um outro ponto que é muito importante e é um ponto que chegou com certa força é que o Simples Nacional ele não modifica, ele permanece. Agora, a questão dos pontos negativos, Silvio e Vilmar, bateu muito forte, assim, inclusive na nossa classe. A gente se pergunta muito, é o momento, daqui a pouco, de discutir uma reforma tributária? No momento de uma pandemia em que o Congresso, na verdade, está fazendo as suas sessões virtuais, essa discussão vai ser uma discussão sadia? Vai ser alcançado aquilo que se pretende? Outra coisa, o governo bate muito em dizer, não haverá aumento de impostos, 12% haverá sim aumento de impostos. A indústria está comemorando, porque ali vai ser um reflexo menor, mas o prestador de serviço, esse aí vai ser frontalmente atingido. Ele vai ter um impacto muito grande. Ele pode ser, a gente fez um cálculo de estimativa, contador, a gente adora fazer um cálculo, né? A estimativa daquele negócio em que era um prestador de serviço no lucro presumido, passando para a CBS, ele vai ter um aumento de 170% na carga tributária. Então, 170%? 170%, porque ele parte de uma alíquota de 0,65% de 3%, somadas a 3,65%, e vai para 12%. E esse negócio, ele não tem desconto de créditos que alcancem uma soma tão grande para fazer essa redução, né? Então, o impacto vai ser muito, muito grande, né? Outro ponto negativo que a gente
discute bastante é a questão da ampliação do creditamento. Não que a ampliação seja ruim, a gente recebeu isso como uma resposta muito boa do governo. Entretanto, está muito mal colocado essa questão do creditamento, em especial para as empresas prestadoras de serviços, que essas não têm despesa em notas fiscais, em documentos que amparem isso. Então, não seria uma ampliação de fato e de direito do creditamento, seriam para as indústrias, que estão, na verdade, recebendo com uma boa medida. E nós também vemos como ponto negativo a questão de tirar os regimes. Eles anunciam, nós vamos tirar os regimes especiais, nós vamos tirar as diferenciações de alíquotas, de setores, que antes tu tinha muitos benefícios fiscais, eles disseram, não, nós vamos cortar e vamos cortar. Só que eles mantêm monofásicos. Aí eles mantêm também outros regimes, Zona Franca de Manaus, que é constitucional, a gente entende. Só que ela veio para simplificar, mas manteve alguns pontos que a gente entende como negativos, né? Eu acho que esses são os 5 pontos principais, assim, que eu vejo como negativos, né? Então, assim, teria que se discutir muito ainda. E Silvio e Vilmar, como são 4 fases, essa é a primeira. Então, a gente trabalha na parte tributária, a gente não consegue fazer uma análise, isso aqui é tão bom assim, porque a gente ainda não viu as outras. A gente sabe que a segunda parte vai vir com os indiretos, IPI, IOF, essas outras partes, que na verdade não vai impactar tanto, mas a terceira fase ela é uma fase que vai nos surpreender, porque ela vai atacar o imposto de renda das pessoas jurídicas, as contribuições sociais, a tendência é reduzir a 20% e fazer algumas reservas. E aí vai chegar nas pessoas físicas e a tendência na pessoa física é retirar as deduções médicas e tudo mais e reduzir as faixas de alíquotas. E o ressurgimento da CPMF também virá uma dessas fases? Essa é a última fase, que é a mais impactante, né? Então o Guedes já estava fazendo essa movimentação e existem as articulações de que, olha, nós aceitamos desde que as folhas de pagamento sejam desoneradas, né? Então, a criação desse imposto, que seria um imposto digital, né, de 0,2%, ele está vindo muito forte. E essa última parte vai ser a parte em que mais vai ser traumática. Com assim. certeza, e teremos muito tempo para discutir essa questão, né, Cristiano? Com certeza, a gente tem muito assunto, o assunto é vasto, né? E o recado é consulte o seu contador. Consulte o seu contador. Mais do que nunca agora, né? Perfeito. É o especialista que vai conseguir dar as condições de entender vai dar essa um norte reforma, para você seguir. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Silvio. Claro, coisas esclarecedoras para você que é nosso telespectador. Neste espaço, conversando sobre contabilidade. Olá! Estudos apontam que os relacionamentos sociais são a melhor garantia do maior bem-estar e um antídoto para a depressão e outras doenças. Nada de novo. Quando agimos com empatia e respeitando o próximo, criamos um poderoso instrumento de felicidade que atrai mais felicidade e conquistas. Como estão seus relacionamentos? Você sabe cuidar da saúde deles? Ou age agressivamente quando precisa compartilhar espaços e discutir problemas? Ser feliz e a partir daí vencer na vida e conquistar sonhos exige bons e sadios relacionamentos. Então, vá em frente. Mude se necessário, enquanto é tempo. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, falando sobre direitos, eu gostaria, em momentos de pandemia, coronavírus, gostaria de falar sobre o direito previdenciário e o acesso aos benefícios previdenciários. O que ocorre?
Desde março de 2019, as agências do INSS estão fechadas. Não há perícias e encaminhamento ou dúvidas nas agências do INSS. O que cabe ao segurado? O INSS tem as plataformas digitais, ou seja, já há um programa de longa data para digitalizar os benefícios previdenciários e o acesso ao cidadão nas plataformas do INSS. Hoje, mesmo em movimento de pandemia, você pode requerer um benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, entre outros benefícios, diretamente pelas plataformas digitais ou pelo site do Meu INSS, onde você terá ali uma gama de possibilidades de requerer os benefícios, tirar extratos do seu benefício, poder encaminhar, tirar dúvidas pelo site do Meu INSS. Também nós temos a opção pelo 135, o telefone que você fala direto com a Previdência Social. Lembrando que o prazo foi alterado recentemente para a concessão desses benefícios. Outrora, o prazo para uma análise de benefício era em 45 dias. Hoje, em razão da pandemia, foi alterado. Hoje nós estamos falando em 180 dias, ou seja, o INSS tem até 6 meses para analisar um pedido de aposentadoria, por exemplo. Isto veio em razão do acúmulo de trabalho também pela pandemia e pela falta de pessoal do INSS. Mas você pode, sim, procurar diretamente as agências do INSS o encaminhamento do seu benefício ou procurar um profissional habilitado para encaminhar esse benefício para você. Esse é o que eu tenho para falar hoje. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Amigas e amigos, neste espaço do programa Economia e Desenvolvimento, estamos com o nosso parceiro Dr. Marcos Dias Ferreira, que hoje trouxe um convidado muito especial, porque nós temos no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, a comunidade dos idosos está cada vez aumentando mais e temos que ter cuidados especiais. Então, o nosso convidado hoje é o Dr. José Celestino Borges Filho, médico geriatra, né, doutor Marcos? É uma maravilha a gente receber hoje aqui, uma satisfação mais uma vez, né, Vilmar, a gente poder receber os nossos convidados. O doutor José Celestino, ele é um especialista em idosos, é um médico geriatra e que trabalha já há muito tempo conosco também, em umas parcerias importantes, inclusive junto com o Instituto da Próstata, e vem hoje falar para nós sobre a situação da Covid, principalmente naquela preocupação que as famílias vêm tendo com seus idosos que hoje estão em residenciais geriátricos, né? E o doutor Celestino tem uma larga experiência nessa área e vai nos colocar um pouquinho dos cuidados também das questões que envolvem a pandemia nessa área específica. Satisfação de tê-lo aqui mais uma vez, né? A primeira vez, na verdade, primeira vez, Celestino, né? Isso. Mais uma vez conosco, né? Exatamente. Satisfação é minha, né? Eu estou extremamente honrado. O assunto é bem importante. Espero que os telespectadores fiquem bem atentos aí ao que a gente vai falar. Pois bem, né? A gente já sabe que a doença do coronavírus, ele afeta especialmente os idosos, né? Os idosos têm os quadros clínicos mais graves, né? Então a gente começa a pensar, poxa, e quando o idoso está num residencial geriátrico, né? Como é que fica? Está todo mundo recolhido ali naquele ambiente com várias pessoas, às vezes mais de 20 idosos, né? Como é que fica essa situação? Então, a situação é a mesma, as orientações são as mesmas que já vêm sendo amplamente discutidas, né? Tem que fazer o distanciamento mesmo dentro do residencial, né? Ali, muitas vezes, as pessoas ficam coletando sinais vitais, porque são pessoas mais com a saúde um pouquinho mais debilitada, então tem uma equipe de saúde responsável por isso e que a gente consegue avaliar periodicamente os sintomas de Covid, no caso, né, sintomas respiratórios, antes que a coisa se alastre bastante. Então, o que é necessário, né, e a gente pede o auxílio dos familiares que têm idosos em residenciais. É importante a gente manter o distanciamento social. Veja bem, não é isolamento, perfeito, né? Porque não são pessoas doentes, no caso. É um distanciamento. E esse distanciamento, né,
indica que devem ser visitados com uma frequência menor do que antes da pandemia, né? Então, geralmente os residenciais têm colocado isso com seus familiares, então aqui eu venho, em nome da ciência, falar com os familiares, né? Isso não é não estão, né? Os idosos não estão reclusos, os idosos não estão sendo maltratados, não, é uma medida importante, tá? Por quê? Porque, imagina, muitas pessoas vão visitar os seus familiares, né? Então, assim, cada idoso tem vários familiares. Imagina se dentro de um residencial, né, um idoso morador recebe cinco pessoas mais jovens ali de visita, né? E não mantém aquela organização que se deve, com máscara, com distanciamento, com os cuidados com a lavagem de mãos. Então, assim, um idoso que recebe esses 5 familiares, eles podem transmitir, né, esses 5 familiares ou esse idoso pode transmitir para o restante de toda aquela população que vive sobre o mesmo teto. Então, isso é perigoso e pode causar uma pandemia dentro dessas casas geriátricas, e isso faz e como é uma população de risco muito grande, isso pode fazer com que muitos deles faleçam, né? Que foi o caso que agravou logo no início da pandemia em Passo Fundo, numa casa, né, de recolhimento de idosos. Doutor José Celestino, nós temos 2 situações dos idosos. Os idosos que vivem nessas casas de acolhida, nessas casas de convivência, mas tem os idosos que vivem como a gente. Eu já tenho 66 anos, então eu tenho minha convivência familiar, social, com amigos, etc. Esses idosos que vivem fora das casas, que vivem com as suas famílias, que vivem com seus amigos, que vivem nas suas residências, quais são os cuidados? É ficar em casa, é ter o distanciamento, é ter a higienização das mãos? A gente fica perdido nessa história, porque afinal de contas não tem dúvida nenhuma. O idoso é mais vulnerável por causa da questão do organismo, que aos poucos também já vai se comprometendo. Complementar, né, a pergunta, doutor Celestino, com a questão da depressão, que a gente também tem verificado uma verdadeira pandemia de depressão. É verdade. Justamente nessa população, pelo isolamento que a família acaba promovendo, né? Então, o mau entendimento da questão do distanciamento social para um absoluto isolamento do idoso, e o quanto isso tem sido extremamente prejudicial para a saúde mental dos nossos idosos. O que o senhor pode nos dizer disso? O que eu digo? A gente sempre, como na medicina, né, a gente sempre particulariza a questão, né? A gente não tem uma receita de bolo. Por quê? Veja bem, eu concordo que o idoso deve manter um distanciamento, porque ele ainda é população de risco, ainda não temos um tratamento definitivo e a prevenção, que seria a vacina, ainda também não está disponível. Então eu digo assim, na medida do possível, a pessoa pode ficar em casa, pode ficar em distanciamento social, isso é o importante, tá? A gente sabe que não tem como, já estamos em 3 meses, né, nesse distanciamento social, hora fica recluso em casa, né, que é o lockdown, hora libera, né? Então, assim, é muito difícil essa situação. Então, na medida do possível, podendo ficar em casa, tranquilamente, fique em casa. Mas a família tem que contribuir também com o contágio. A família tem que contribuir. Por que eu digo isso? Assim, a gente não sabe até onde vai. Né? Então, assim, provavelmente o ápice da doença vai chegar ali no nosso final do inverno, né, que tem as doenças respiratórias também, provavelmente vai até o final de setembro, a gente vai sofrer muito com isso ainda, e depois a questão vai se tranquilizar, tá? Provavelmente, isso é o que está se pensando. Mas, assim, aquela questão definitiva mesmo é só quando vier a vacina. O que vai acontecer? O coronavírus vai ter uma diminuição dos casos graves, assim, mas o coronavírus ainda vai estar na população, né? Então, assim, o que se sabe? Esse é um vírus novo, né, que ninguém teve o contato, né? A população mundial ainda não teve o contato, então a primeira leva de contato, né? Cerca de 5% da população vai ter sintomas respiratórios graves que vai precisar de um atendimento médico. E um número menor
né, cerca de 1% até 3%, vai precisar de ventilação mecânica ou até respiradores, dos respiradores e vai acabar falecendo. Então, veja bem, então, assim, até que esse vírus contamine todo mundo, né, e a gente está dizendo 95% da população mundial não vai ser oligossintomática, vai ter poucos sintomas ou nenhum, né? Então, o que acontece? Embora o pico do desespero, que está sempre na TV, acabe, o risco ainda vai ter. Até porque, por exemplo, o coronavírus é um vírus respiratório. Então, assim, quem que não tem todo ano uma gripezinha, né? Então, assim, vai ser normal. Os vírus que causam resfriado, né? Antigamente era o H1N1 conhecido, agora tem o coronavírus. Né? Então, assim, todo mundo toma a vacina anualmente do H1N1, né? Então, provavelmente, a gente vai tomar anualmente essa vacina e algum sintoma respiratório leve as pessoas vão ter, né? Enquanto a gente está nessa pandemia, certo? Então, é importante manter todos os manejos, principalmente a população mais vulnerável, né? As pessoas mais jovens vão poder voltar ao trabalho, vão ter que voltar ao trabalho, né? Também com aquela questão do isolamento, sem se esquecer que vão voltar para casa, tem os seus idosos, então, sim, se protegerem fora de casa, eles vão proteger os idosos também. Perfeito. Doutor José Celestino, muito obrigado pela sua presença. Nossos agradecimentos finais, doutor Marcos. Uma satisfação, mais uma vez, receber, então, todas as orientações do nosso doutor José Celestino, nosso geriatra, e também dizer para a população que siga mantendo essas orientações de distanciamento em relação aos seus idosos, mas nunca esquecendo que o distanciamento não é o isolamento absoluto. Mantenham o contato, mantenham de alguma forma, alguma proximidade com o seu ente querido, né? Vamos trabalhar também pela saúde mental dos nossos idosos. Um grande abraço. Um abraço a todos. Meus amigos, como já foi noticiado, eu sou pré-candidato a vereador aqui em Porto Alegre e isso fará com que, necessariamente, eu me afaste das câmeras, me afaste do programa a partir agora dos próximos dias. Então este, na verdade, até as eleições, será meu último programa, o último no qual eu estou participando. Para que vocês tenham a informação, entre 31 de agosto e 16 de setembro, é o período em que ocorrem as convenções partidárias, onde são escolhidos os candidatos, escolhido o candidato a prefeito, vereadores, e depois, dia 27 de setembro, iniciam as campanhas. Aí pode já usar a internet, rádio, jornal, enfim, tudo isto. E as eleições vão ser primeiro turno 15, segundo turno 29 de novembro. Então, na verdade, hoje eu estou me despedindo aqui do programa, mas não posso deixar de fazer alguns registros em função de... Eu estive em Brasília agora, semana passada, e a situação dos aeroportos é triste, das companhias aéreas é pior ainda. Eu estive em Brasília, comércio todo fechado, restrições, tanto aqui no Rio Grande do Sul, tanto em Porto Alegre, como em qualquer outra parte do Brasil, o comércio está literalmente quebrando. Os governos estão, municipais, estaduais, eles estão quebrando a galinha dos ovos de ouro, que é o que poderá fazer a economia, primeiro, não cair tanto e, segundo, recuperar. Eu recordo que o presidente do Uruguai falou, uma época atrás, em que não pode matar a galinha dos ovos de ouro, nem aumentar impostos e nem quebrar a empresa. Qual é a chance de recuperação que nós vamos ter se não tivermos aonde gerar riqueza, aonde gerar emprego, aonde comer? Algumas prefeituras estão agora contrariando, na verdade, a partir de decretos municipais, contrariando as bandeiras aqui no estado, e é uma coisa muito lógica. Os prefeitos estão assumindo o risco de se tornar, inclusive, inelegíveis para que a população possa comer, possa trabalhar,
enfim, a cidade não vire um deserto econômico. Não tem como segurar mais a onda. Está difícil escolher, na verdade, qual é a pior situação, qual é o pior cenário. Mas acho que o melhor ainda é permitir que o comércio trabalhe, permitir que os serviços aconteçam e permitir que as pessoas possam levar comida para casa. Esse fica o recado para esse período, agora em que eu estarei ausente. Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo Carlos Pires. Carlos Pires, para quem não conhece, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área de trânsito e transporte, foi diretor de trânsito da IPTC, foi presidente da IPTC, sempre em substituição ao titular. Carlos, é um prazer, conheço o Carlos, tenho uma amizade muito grande por ele, então eu sou suspeito em falar, mas quem conhece sabe que é uma pessoa de grande conhecimento e de grande responsabilidade, com grande capacidade de trabalho. Prazer enorme, Carlos, estarmos aqui conversando contigo. Na verdade, o prazer é nosso, Vilmar. Realmente a gente trabalhou muito nessa área, né? A gente conhece a mobilidade da cidade e realmente foi um grande prazer a gente termos trabalhado um tempo juntos e termos ajudado essa cidade a se desenvolver na área da mobilidade. Eu tenho o maior orgulho de dizer que, quando eu cheguei na IPTC, eu fui convidado, né, como um convite político na época. E lá eu conheci o Carlos Pires, aprendi muito com o Carlos. O Carlos depois foi galgando espaços e acabou também como diretor da IPTC. E eu sempre digo para ele, Carlos, tu foste diretor por mérito, eu fui por convite. Carlos, me diz uma coisa, hoje tu estás integrando um grupo de trabalho sobre mobilidade urbana. Tá? Como é que esse grupo nasceu e qual é o propósito desse grupo? Bom, na verdade, esse grupo, hoje nós somos 71 pessoas, praticamente todos eles funcionários públicos, tanto do município quanto do Estado, que no início do ano a gente sentou e começamos a analisar a situação da mobilidade e resolvemos criar esse grupo de trabalho para tentarmos montar algo para que realmente a cidade tenha um desenvolvimento na área da mobilidade e para que a gente não tenha mais o que a gente vê hoje, ou seja, o transporte público da cidade está, como todos dizem, definhando e alguma coisa precisa ser executada e a gente trabalhou e tem trabalhado para que se consiga fazer com que o transporte público seja reabilitado e as pessoas que realmente precisam desse transporte usem ele da melhor forma possível e, principalmente, com uma tarifa acessível que todos possam pagar e que a cidade venha a ter esse desenvolvimento que a gente precisa na área da mobilidade urbana. E esse transporte que tu falas, na verdade, então ele passa a ser o maior mote do grupo de trabalho, justamente buscando fazer com que as pessoas consigam, através de todos os meios, irem para a escola, irem para o trabalho, irem para o lazer, se deslocar em todas as situações. Dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, já tem algum tipo de situação assim que tu possa dizer, olha, nós estamos com um projeto mais ou menos encaminhado, vou colocar aqui só para ideias assim, ou para o metrô, ou para o hidroviário, ou para o cicloviário, enfim, o que nós estamos assim com maior expectativa dentro desse grupo, Carlos? Bom, na verdade a gente acredita muito no modal ônibus, que é o maior modal de todas as cidades, principalmente cidades com 1,5 milhão de habitantes como a nossa. Ou seja, a gente precisa que esse transporte funcione de uma maneira que seja boa para o seu cliente, ou seja, para aquele passageiro que mora lá no fim da cidade, que mora lá no Lami, que ele consiga chegar na cidade, ou seja, no centro, com uma tarifa justa, com os horários ajustados e que realmente ele tenha um transporte de qualidade, que ele não venha dentro do ônibus apinhado de gente. Então, é este tipo de projeto que a gente trabalha, para que o transporte público, para que o transporte de ônibus receba a qualidade que realmente ele merece. E por isso a gente acredita muito nos corredores de ônibus, a gente entende que esta é uma das formas
de fazer com que isso funcione. Ou seja, nós precisamos realmente do BRT na cidade. A gente precisa integrar o transporte de ônibus a todos os outros modais, a bicicleta, ao táxi, ao aplicativo, enfim, que todos integrem e façam com que esse modal do transporte público realmente tenha a finalidade que é atender bem aquele passageiro que precisa realmente desse deslocamento, seja ele da Zona Sul, a Zona Norte, enfim, que a gente consiga fazer com isso seja bem atendido. Tu falaste na bicicleta. Nós temos hoje já alguns quilômetros de ciclovias, a gente vê que realmente o município está incrementando bem essa possibilidade. Perfeito. Tu acredita que a ciclovia, que a bicicleta vá realmente trazer uma situação de incentivo do deslocamento? Bom, eu vejo e a gente analisa, né, porque eu peguei lá na IPTC bem no momento inicial da bicicleta na rua, ou seja, que as pessoas começaram realmente a usar a bicicleta. E a gente notava lá no início que era mais uma movimentação de grupos, passeios, enfim. Hoje a gente já vê a coisa diferente. A gente já vê muitas pessoas e cada vez aumenta mais o número de pessoas que saem para o seu trabalho na bicicleta. E as ciclovias estão sendo utilizadas? As ciclovias sendo utilizadas, acho que elas devem integrar mais, serem mais interligadas. Eu não vejo que nós não tenhamos com que as ciclovias se integrem aos grandes terminais de ônibus da cidade, aonde devemos ter local específico para que as pessoas deixem ali a sua bicicleta e possam pegar o ônibus e vir até o centro. Eu acredito muito que a união desses dois modais vai fazer com que a bicicleta seja bem mais usada e o transporte público ganhe muito em número de passageiros, que é o que realmente necessita. E qual é a tua opinião, Carlos, em relação a esses aplicativos? 99, Uber, Cabify, enfim. Bom, eu acho que é um modal que chegou, ele não tem como ser parado. Concordo, realmente eles devem existir, agregaram muito, mas eu não tenho como não pensar que esses modais eles têm que existirem, mas eles têm que ter um mínimo de regulamentação. O município tem que regulamentar. Até porque eles já estão aí, já existem. Entende? Então, o que precisa neste momento é fazer a regulamentação, fazer com que o município tenha acesso aos dados desses modais, que hoje a gente não tem nada. A gente não sabe quem é o motorista de um veículo desse. E isso a gente precisa. Posso dizer que o sistema táxi, ele começou a qualificar-se no momento que a gente começou a fazer a identificação de um por um dos motoristas, dos permissionários dos táxis. A partir desse momento, as coisas começaram a melhorar. E eu espero realmente que o modal seja regulamentado para que a gente consiga fazer a convivência de todos os modais para que a cidade, ou seja, para que todas as pessoas na cidade ganhem esse novo... E agora está chegando o Grilo também, não é? Exatamente. Também está chegando o Grilo, está aí, já está lá no Moinhos, funcionando. Né? Então, essas coisas têm que ser todas elas regulamentadas. Senão vira uma loucura, ninguém entende nada, né? Ninguém consegue fazer nada. Hoje ninguém sabe qual é o número de veículos que trabalham com aplicativo, é 5 mil, é 10, tem gente que fala em 25, 30 mil. Tem uma associação, inclusive, dos motoristas, não é? Enfim, mas não tem dado preciso. A própria associação não tem um número. Agora, essa regulamentação, Carlos, a meu ver, ela, claro que é imprescindível, mas ela não pode encarecer o preço para o usuário, não é verdade? Exatamente. Eu acho que não pode encarecer. É a mesma coisa em relação à taxa dos 28 centavos que enfim, está para ser votada na Câmara Municipal. Para mim, esse valor tem que ficar ao custo do aplicativo e não ser passado para o motorista que trabalha nele, ou pior ainda, para o passageiro pagar isso. Então, realmente, não pode encarecer, até porque os valores são dentro da normalidade, as coisas têm que ser regulamentadas, mas não pode aumentar o valor desse serviço. Muito bem.
Carlos Pires, então, líder do grupo de trabalho sobre mobilidade urbana, certamente fará um bom projeto junto com aquela equipe que é qualificada. São 71 membros do grupo, né? Isso, na verdade nós somos 71 de diversos segmentos, todos ligados à área da mobilidade, ex-diretores, secretários, funcionários. Esse projeto vai ser, vamos dizer assim, vai contribuir para o próximo prefeito. Exatamente, vai contribuir para o próximo prefeito para que ele use esse projeto para que o cidadão da cidade seja o grande beneficiado desse projeto. Tá bem. Muito obrigado, Carlos, pela tua participação. Vamos voltar mais vezes para falar isso aí. Vai ficar uma pergunta no ar, assim, né? Para quem será entregue este projeto? Mas essa pergunta vai ser respondida no próximo programa. Olá, essa semana eu quero falar sobre o medo da morte. Um dos grandes medos que a pandemia provocou nas pessoas é o medo da morte. E acredite, ficar em casa sem ter muito o que fazer potencializa o medo de morrer. A origem do medo da morte é a incógnita da vida, de onde eu vim e para onde eu irei. Todas as religiões explicam através da sua filosofia. Todavia, só é possível comprová-la através da fé. Einstein explica que a energia e matéria são a mesma coisa, em estados diferentes. Tanto a energia quanto a matéria podem ser transformadas, mas nunca destruídas. A vida é energia, logo, não pode ser destruída, apenas transformada. Morte e nascimento não passam de transição energética, segundo a ciência. As pessoas com medo da morte pensam muito mais em morrer do que de viver. E o tédio, ocasionado pela falta de propósitos, colabora muito com isso. Uma pessoa ocupada com a vida não tem tempo para pensar na morte. Uma boa semana. Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, neste último espaço do programa dessa semana, estamos recebendo aqui, com muita honra, o nosso deputado estadual Sebastião Melo, que também é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e hoje na Assembleia Legislativa, trabalhando lá com afinco, com vários assuntos, dentre eles, deputado, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, convidado? Tudo ótimo. Por que o Silvio nos abandonou hoje? O Silvio, pois é, o Silvio ele está com algum compromisso, não é que não, eu acho que realmente... eu acho que ele está te dando mais cancha. Não? Tá bom, pode ser também. Tá me treinando, eu viu? acho que tu tá que nem o William Bonner, está sendo treinado aí. Mas isso é um privilégio que eu tenho recebido do Silvio Lopes, um grande jornalista, grande conheces humana. muito bom, conheces muito bem, uma pessoa maravilhosa, fantástica, um excelente amigo, e eu devo muita gratidão ao Silvio justamente por este espaço que ele está me proporcionando. Deputado, o assunto que hoje o senhor está praticamente já no início, né, das tratativas, chama-se reforma tributária. E já chegou este tema lá na Assembleia? Já chegou essa proposta? Não, Vilmar. Ela deve chegar na segunda-feira agora da próxima semana. Na verdade, sim, o governador apresentou para nós, deputados, e para entidades empresariais, é uma carta de intenções, né? Sim. Bom, o povo não entende reforma tributária, o povo entende imposto, né? Se aumenta, não aumenta. O imposto no Brasil é muito pesado, no consumo é a grande maioria do imposto, ou seja, aquele que tu consome embutidamente, tu compra um litro de refrigerantes, hoje é 18%, vai passar para 25% do ICMS. Quando tu paga a conta da tua luz hoje, se tu pagou R$100 da conta de luz, 30% da tua conta de luz que tu paga lá na loteria ou no banco, descontado na tua conta, 30% disso é imposto, só o ICMS, tá? Então, o ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? E é disso que nós estamos falando, porque tu tem uma reforma tributária nacional que envolve PIS, CONFINS, IPI, todos os impostos federais. Existem 3 propostas no Congresso Nacional
e eles estão tentando fundi-la. Então, quer dizer, primeira manifestação minha, sou totalmente favorável à reforma lá e aqui. Por quê? Uma reforma tem que ter simplicidade. Você sabe que uma empresa pequena, às vezes ela tem que ter mais gente na contabilidade que na ponta de tanta emaranhado que tem para poder fazer a contabilidade no final do mês. E o senhor, como advogado, também sabe disso na questão jurídica. Né? Então assim, então tu tem que simplificar. Tem que fazer com que você possa pagar o imposto, de preferencialmente que ele fosse pago na hora da compra e que não houvesse sonegação nenhuma. Então, quando tu aumenta a tua base de cálculo, tu pode ter menos sonegação, né? Quer dizer, tu pode diminuir o imposto, tu aumentando a base de cálculo. Então, tem que simplificar. Tem que fazer justiça tributária. O que é justiça tributária? Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Né? Por exemplo, banqueiro não paga imposto nesse país. Está justo isso? O cara nos mete a mão no bolso, os cartões de crédito todo dia, juro bancário, e tu vai olhar o balanço dos caras, eles arrumam uma camuflagem para não pagar imposto. Isso está errado. É verdade. Terceiro, tem que ter justiça tributária, do ponto de vista dos municípios, ter um pouco mais de recursos. Os que ganham menos pagam menos, os que ganham mais pagam mais. Tá? Agora, então, essa é no geral, vale para lá e vale para cá. Agora, o que está posto aqui para nós, que não tenho tempo para falar de tudo, então eu vou pegar os pontos principais. Tá? Hoje, no Rio Grande do Sul, tem uma frota de quase 6 milhões de veículos. Os carros que fabricados, né, até 20 anos hoje pagam 3% do IPVA. O governo está propondo ir para 3,5%, então está subindo 17%. Isso vai ter um impacto grande, inclusive Santa Catarina tem um IPVA muito menor, pode fazer com que muita gente vá emplacar lá. Tá? Mas o segundo problema é que hoje você paga imposto dos carros fabricados 20 anos para trás. E ele está propondo que se eleve para 40 anos. Então, vamos imaginar, o Fusquinha de 7 mil reais, ou a Saveirinho, que o cara vai cortar grama lá na porta das casas das pessoas aqui, ele vai pagar 300, 400, 250 de imposto. Ele já não estava pagando há 20 anos, ele não estava pagando há 15 anos, ele não estava pagando há 10 anos. Então, isso muda completamente, vai botar 1,5 milhão de veículos a mais para dentro, para pagar IPVA. E de uma classe social menos abastada. Então, aí né? é que começa o seguinte, aí começa a injustiça, porque eu estou taxando, quer dizer, o pobre é que tem o carro mais antigo, o pobre é que tem o carro menor valor, né? Esse é um fato. Depois tu tem a cesta básica. O que é a cesta básica? É os produtos do dia a dia, a farinha, é o feijão, é a polenta, não é? É a massa. Nessa cesta básica tem vários produtos que o ICMS é zero, né? Mas a grande maioria é 7%. Ele está elevando esse tributo de 7% para 18%. Né? Então, ele está levando de 7% para 18%, toda a cesta básica, e inclusive não terá mais isenções. Depois tu tem a gasolina, né? Tu está levando também, está aumentando. Depois tu tem o gás de cozinha, o GVC, está elevando o gás de cozinha. Bom, aí ele vem com um argumento, que é um argumento que passa para a opinião pública como uma boa ideia, mas quando tu desembrulha o pacote, tu vê que tem problema. O que ele está dizendo? Eu vou devolver para aquele que ganha um salário mínimo parte do ICMS que ele paga. Então, vamos imaginar o seguinte, uma família que ganha um salário mínimo, segundo a estatística da Fundação Getúlio Vargas, ele gasta 30% com o consumo de comida, enfim, tá? Então, vamos lá, ele gastou R$350, R$400, ele gastou com comida, enfim, com consumo na casa, para os filhos, é o leite, é o pão, enfim. Então. Aí, bom, mas aí tem mais o transporte, tem mais questões da energia e tal. Bom, então, com esta regra que ele está aumentando a cesta básica, esse cidadão, pelos cálculos que nós fizemos, ele vai ter uma elevação de R$50 a mais de ICMS quando eu saio de 0 ou saio de 7. Aí ele está dizendo, eu vou devolver para esse que ganha um salário mínimo 40% daquilo que ele me apresentar. Os meus cálculos apontam que ele vai devolver R$60. Ou seja, e os R$60 é dividido da seguinte forma, parte disso é fixo, então a família que tem um salário mínimo vai receber R$30 na conta e 30 ele vai ter que apresentar a nota que ele consumiu. É uma complexidade muito grande. É uma nota que ele consumiu. Então, vamos dizer, ele foi lá no interior de Viamão, Itapuã, comprou 1 quilo de feijão. Aí o botequeiro disse, olha, mas eu não tenho nota. Então ele já foi para o saco. Quer dizer, aí eu estou lá no interior de Sobradinho, lá da Zona do Fumo, comprou um negócio lá, mais 1 quilo de arroz e mais uma massa e tal, me dá a nota. Não tem nota. E para devolver, o cara tem que ter uma conta no banco também.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, interrompendo o deputado. Não vai incentivar, inclusive, a vender sem nota mais barato? Bom, veja o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte... isso também, O que eu quero dizer é o seguinte, é que no primeiro momento ele devolve para o salário mínimo, depois no outro ano para 2, no outro ano 3. Mas para quem? Para o cadastro único. E o cadastro único, Vilmar, está confirmado no Brasil que é uma piada. Porque o cadastro único tem, talvez, tanto quantos estão cadastrados hoje, tu tem que também são pessoas invisíveis que necessitam de uma ajuda e não estão no cadastro. Então, a matéria é muito complexa para ser votado em pandemia, para ser votado em regime de urgência, para ser votado sem discussão. Então, é muito complicado. Então, vamos ver. Uma análise assim preliminar, eu acho um mau projeto. Né? Aí mexe no Simples Gaúcho, e tem algumas coisas positivas. Por exemplo, hoje, quando tu compra, por exemplo, de fora, tu tem o chamado imposto de fronteira, isso sai fora, mas o imposto de fronteira sai fora, mas é uma medida que já está judicializada. Então, quer dizer o seguinte, em 30 dias vai ficar muito difícil de tomar uma decisão lúcida sobre isso. Mas a regra do jogo é esta, ele pode pedir regime de urgência, vai pedir, e aí é claro que ele fez 2 compromissos muito fortes na campanha, pagar o salário do funcionário do primeiro ano e não pagou, e prometeu não aumentar imposto. O que é não aumentar imposto? Ele pediu prorrogação de 2 anos das alíquotas. Se chegar no final do ano e nada for prorrogado, bom, as alíquotas voltam para 25, as que são 30, das blue chips, que é energia e combustível, especialmente, e o ICMS voltaria para 17%, que hoje é 18%. Então, isso é baixar imposto. Agora, quando ele faz um rearranjo para não perder um centavo e ainda aumentar um pouquinho, então ele está descumprindo o segundo compromisso de campanha. Então, é um tema complexo. Viu? Aliás, isso aí foi também uma polêmica muito grande com a presidente da Federação, eu acho que ele foi descortês com ela. A senhora Simone Leite, né? Porque justamente ela colocou que isto estava aparecendo, que estava se caracterizando como aumento de carga tributária, e ele disse que não, mas da percepção da gente é um aumento de carga tributária, né, deputado? Eu acho que ele foi... O governador é um homem de bom trato, fino, mas eu acho que ele acho que se excedeu ali, porque ela foi botou... um momento dele não, talvez ela botou descontou, o dedo na ferida. Né? É possível. Ela botou o dedo na ferida. Então, até esses dias ela estava numa reunião conosco, fizemos um desagravo a ela, porque ela é uma presidenta que está cumprindo o seu papel. Né? Então, mas é isso, viu? Dentro do seu trabalho lá na Assembleia Legislativa, depois nós estamos falando com o deputado Sebastião Melo, depois vamos falar com o pré-candidato a prefeito Sebastião Melo. Algum outro ponto a destacar, deputado? Acho que tem um ponto, esta semana, que eu presido a Comissão de Economia, que eu acho que a gente deu um passo atrasadamente, mas muito importante. Aliás, a comissão sempre se reúne às quintas-feiras, né? Pela manhã. Às quartas-feiras. Às quartas-feiras pela manhã. Das 9 ao meio-dia. Certo. Né? É o seguinte, os transportadores escolares estão vivendo momentos extremamente difíceis. Por quê? Porque os contratos foram interrompidos, não há alunos sendo transportados, as pessoas compraram as suas vans e muitos deles têm financiamento e têm que bancar mensalmente, a IPTC está cobrando a taxa, como o Detran cobra a taxa de vistoria, quando envolve o transporte do governo do Estado, as prefeituras a mesma coisa, e, evidentemente, o governo do Estado suspendeu, e as prefeituras suspenderam, qualquer repasse para esses serviços. Né? Então, ontem, nós convidamos membros do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Governo do Estado, fizemos uma grande mesa com os deputados e construímos uma legislação que virá do Executivo, permitindo que as prefeituras e o Governo do Estado possam antecipar esse chamado transporte escolar, parte dele, e quando os transportadores, então, voltarem a operar, eles poderão, então, fazer uma compensação, porque o desespero é muito grande. Tem gente aqui na IPTC, Vilmar, que está entregando o seu prefixo. Por quê? Porque para vender o carro, porque não tem como sustentar. Tu imagina o seguinte, então, 4 meses que não há entrada de 1 centavo, a pessoa vive daquilo, sustenta a casa com aquilo, alimenta com aquele rendimento, paga a luz com aquele rendimento, paga o seu plano médico com aquele rendimento, e ele não está recebendo nada. Então, a situação é muito dramática para todos os setores. Né? Mas... Então, para os taxistas, para os aplicativos, né? E aí o Banrisul abriu uma linha de crédito chamada Pronamp, né?
Só que quando foi dar o empréstimo, Vilmar, só dá para quem tem CNPJ, 90% é CPF. Exatamente, são transportadores pessoa Aí é física. para matar, né? Aí é para matar, é para matar, é para matar, é para matar. O Brasil é assim, crédito é para os grandes. Microcrédito no Brasil ainda é um sonho pela O crédito frente. geralmente não é para quem precisa, não é? Porque quem precisa realmente está com problemas e esses problemas impedem o acesso à E é linha de crédito. especialmente para dar garantias falsas. Exatamente. Aqueles que exatamente. conseguem fabricar escrituras falsas, às vezes dão de garantia e os bancos aceitam bem, não? Deputado Sebastião Mello, agora estamos falando então com o nosso pré-candidato a prefeito municipal de Porto Alegre. E a gente sabe, deputado, que tem um grupo de pessoas aí que está trabalhando fortemente na criação de projeto de mobilidade urbana para o senhor analisar, para o senhor avaliar, etc. Como é que está esse grupo e como é que está esse trabalho, deputado? Está andando? Tem alguma coisa já mais ou menos concreta que o senhor pode... Sim. Ainda temos aí uns 4, 5 minutos de espaço. Pô, já que o foi senhor- tudo isso, já? Já foi tudo isso, mas foi um assunto muito pertinente, a reforma tributária. Nesta área de mobilidade urbana, tem alguma coisa que o Sim. senhor já poderia destacar? Vilmar, nós criamos um programa chamado Vozes da Cidade, já está na 12ª, 13ª edição, que está... Eu já acompanhei também Primeiro algumas. era só no sábado, e como muitas demandas chegaram, agora é sábado e terça também, né? Terça às 19, sábado às 10. E o Voz da Cidade escutam vozes de Porto Alegre, vozes de outras cidades do mundo, do Brasil, né? E a gente discutiu e continua discutindo esse tema, que eu não chamaria de mobilidade urbana, é mobilidade humana, né? Humana. Uma cidade, um dia talvez o sujeito consiga, talvez nos próximos 30 anos, olha, eu moro aqui no Cristal, eu tenho todos os serviços públicos do meu lado, e eu raramente preciso sair do meu bairro, né? Mas isso não é a realidade ainda das cidades brasileiras, né? A pessoa mora num bairro, o seu emprego é às vezes 20 quilômetros, 30, 10, 15 do outro local. Outros têm que se deslocar pela aposentadoria para buscar no banco, o outro vai fazer uma consulta médica. Bom, a mobilidade humana, ela acontece por várias razões, o que vai buscar o emprego, o que vai para a faculdade, o que vai para o colégio, né? Então, estou dando alguns exemplos, que nos exemplos as pessoas se situam melhor. Então, uma cidade precisa ter acessibilidade de mobilidade humana. É quando as pessoas, olha, eu estou na Restinga, ou estou na Lomba do Pinheiro, eu quero vir para o centro, quais as opções que eu tenho, né? Quais os horários que eu tenho, que tipo de transporte eu tenho, o que isso custa, né? Então, uma cidade boa é aquela que tem vários modais. O que é um modal? É um tipo de transporte, quer dizer, é a lotação, é o táxi, é o aplicativo, é o ônibus, é o metrô, e ele tem uma integração, né? No Brasil, isso ainda não é uma realidade. No mundo moderno, o cidadão ele tem uma passagem única, um bilhete único, né? Então, ele pegou no Cristal um ônibus, desceu no centro, na Borda de Medeiros, e quer pegar outro para o Sarandi, ele não precisa estar comprando uma segunda passagem, ele passa o mesmo cartão. Se ele quiser ir para a Grande Porto Alegre, deveria ser assim, o sistema ser integrado na Grande Porto Alegre. Então, nós dependemos aí de uma integração. Acho que o futuro gestor da cidade tem que integrar o sistema, né, com a região metropolitana. O gestor vai ter que rever essa licitação que está aí, viu? A licitação que foi feita, não é que ela foi feita errada, é que ela foi feita olhada para a questão legal, né? A questão legal sempre tem que ser atendida, mas eu tenho que olhar se ela funciona do ponto de vista da operacionalidade. Então, hoje tem regiões da cidade que eu não preciso botar um carro com 50 lugares no horário da 1 da tarde, das 2 da tarde, das 3 da tarde. Bom, eu preciso de um carro de 50 lugares, talvez pela manhã, no final da tarde. Então, esses estudos de mobilidade, talvez as lotações que hoje estão em muita crise, elas possam ser linhas abastecedoras, por exemplo, dos eixos da Baltazar, dos eixos da Venceslau, dos eixos da Farrapos, quer dizer, então, você tem várias atitudes, quer dizer, qual é o papel da Carriza? A Carriza está recebendo dinheiro público, as pessoas reclamam disso, bom, vamos tirar o dinheiro público da Carriza, vamos botar no sistema como um todo. Bom, o certo, né, as isenções, como é que, eu tenho 32%, mas quem está pagando essas isenções são aqueles que entram no sistema. Eu defendo a criação de um fundo nacional de mobilidade urbana, onde, como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, por número de passageiros, as prefeituras receberiam um subsídio para poder ajudar no pagamento de quem não pode pagar. Eu defendo que o óleo diesel não tenha ICMS, que o IPI não tenha, que o chassi não tenha IPI, que o pneu não tenha IPI, que a folha de pagamento dos serviços
do transporte seja toda desonerada, e você vai botando. Isso significa 10 centavos, 5 centavos, 2 centavos, 15 centavos, e no final tu tem que diminuir a passagem. A taxa da IPTC tem que sair fora também, não pode estar lá. Tá? Então, tudo isso tem que gerar uma passagem menor. Né? Bom, e aí, é claro que se isso não for o suficiente, tu tem que criar uma espécie, talvez, de usar parte de alguns fundos para poder botar no sistema, mas eu não concordo que aquele que anda de ônibus, que é o que tira o dinheiro do bolso, ele financie, não é pobre financiando pobre. Pobre né? financiando pobre. Aí não dá, não. É Quer dizer, verdade. porque se você é isento, não está preocupado com o valor da passagem. É. Se você tem o Vale Transporte, né, que é quando o empregador paga 94% e o trabalhador paga 6%, ele também não sente muito isso. Agora, aquele cidadão que depende do dia a dia, para a luta dele sobreviver, ele tem que sacar os 4,70 do bolso para pagar aqui em Porto Alegre, ele está pagando o vizinho do lado, que não pôde pagar. Quer dizer, então, me desculpe, quem tem que pagar tudo isso somos nós, é a sociedade que tem que convencionar entre nós de que aqueles que não podem pagar, e tem gente que não pode pagar, porque é o sujeito que é cadeirante, é o que acompanha o cadeirante, é o sujeito que ganha um salário mínimo e não tem dinheiro para comprar o remédio, esse não pode pagar. Então, a sociedade tem que pagar por ele. Então, acho que é um tema muito desafiador, mas tem solução. Tem solução, sim. Deputado Sebastião Melo, nosso candidato, pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, agora, em seguida, já não poderá mais participar de programas. Nós agradecemos muito a oportunidade de tê-lo aqui conosco. E ficamos, então, por aqui com esse nosso programa da semana, Economia e Desenvolvimento. Até a próxima semana. Muito obrigado, deputado. Salute!